dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos telespectadoras, telespectadores ou ouvintes do podcast da nossa Rádio TV Instituto Federal no Ar. Tudo bem com você, Nara? Tudo bem, professor. Beleza, então estamos voltando aqui com mais uma temporada do Historiência, direto aqui na Rádio Federal no Ar. E Nayara, o que nós teremos nessa temporada, nessa nossa segunda temporada de programa? Na segunda temporada do Historiência, nós vamos focar um pouquinho na história dos objetos que circulam no nosso cotidiano, como eles foram criados, como eles se desenvolveram no decorrer do tempo, e vocês com certeza vão ficar bem interessados. Bacana, então a gente tem o objetivo agora de mostrar um pouquinho sobre a tecnologia aplicada no cotidiano, né? E o primeiro objeto tem muito a ver com a forma como nós estamos transmitindo e vocês estão vendo ou ouvindo esse programa. São os computadores. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a pré-história dos computadores, como eles foram se desenvolvendo ao decorrer do tempo, e podemos falar principalmente das calculadoras, que é o precursor dos computadores. Então, a gente vai ter, a partir de agora, como nós tivemos na última temporada, vários blocos, por exemplo, sobre ciência indígena, agora a gente vai ter um especial de história da informática. Bom, antes de tudo, eu acho que é importante lembrar que a informática está muito ligada à necessidade humana de automatização dos seus afazeres. Ou seja, há muito tempo, o ser humano busca formas de tornar automático as ações do seu cotidiano. Então, transpor para algum tipo de máquina ou para algum sistema algo que ele faria fisicamente, né? Então a gente pode pegar, geralmente os livros de história da informática, da tecnologia, colocam, por exemplo, os bisavós dos computadores como o ábaco, né? Então você coloca ali um desenho na areia, você usa pedras para fazer o cálculo e no princípio você está automatizando o processo de fazer um cálculo que seria muito complexo. Então, a informática é ligada, antes de tudo, em seu princípio, à capacidade de automação. Agora, um dos pontos mais misteriosos dessa automação aconteceu na Grécia há alguns milhares de anos, né? Conta um pouquinho pra gente, Nayara, como que foi esse processo? Então, é a máquina de Anticítera. Ela é basicamente uma calculadora que os gregos desenvolveram, que era capaz de prever as posições dos astros, então planetas e estrelas, além de poder prever também os eclipses, e ela funcionava em ciclos de 4 em 4 anos que eram relacionados aos Jogos Olímpicos. A primeira peça dessa máquina foi encontrada em um navio naufragado próximo da ilha de Anticítera, por isso que ela tem esse nome. E com o decorrer do tempo eles foram acionando outras peças que possibilitou depois a remontagem e descobrir finalmente qual era o objetivo daquela máquina. Então, geralmente, a gente encontra bastante especulação, né, ligada à máquina de Anticítera, mais do que um computador, talvez fosse uma espécie de GPS. Sim, de muito navio, mais. Né? Mas é importante para a gente perceber essa capacidade do ser humano dessa automatização de cálculo. Ao longo dos séculos seguintes, essa capacidade de automação mecânica dos cálculos não foi tão desenvolvida assim, e nós só teremos novamente máquinas de calcular autônomas, primeiro no Oriente Médio, com os sábios muçulmanos entre os séculos 9 e os séculos 13 depois de Cristo. Esses conhecimentos dessas máquinas automatizadas, principalmente movidas a água, chega na Europa no período conhecido como Renascimento, e é nesse período que a gente tem um novo boom de descobertas, que são as máquinas calculadoras. Tanto que em 1642, por exemplo, surge a calculadora de Pascal, que tinha a finalidade de calcular cálculos de soma e subtração, que era o máximo que ela conseguia fazer, divisão e multiplicação era algo muito mais complexo para a época e quase inimaginável. E a finalidade dessa calculadora era ajudar o pai do Pascal, que era um coletor de impostos, a realizar seus cálculos de uma maneira um pouco mais confiável. A gente tem aqui uma imagem da Pascalina. É interessante, inclusive, porque as primeiras máquinas de calcular foram desenvolvidas por filósofos, né? Então, Pascal desenvolve uma, Leibniz também vai desenvolver uma máquina de calcular, e essas máquinas de calcular
inicialmente bastante artesanais, começarão a ser produzidas em maior escala no século XVIII e terão grandes aplicações a partir do século XIX, quando a própria matemática entra num novo grau de complexidade, né? Ao longo da própria história da evolução da matemática, no século XIX nós temos o início do uso de muitas equações. E a resolução de equações exigia novas formas aí de poder fazer cálculos tão complexos. Tanto que na faixa do século XIX, 1800 e pouquinho, a gente tem o Babbage criando a sua máquina capaz de calcular vários cálculos bem mais complexos, vários em sequência, ao invés de um só, para poder resolver problemas envolvidos no cotidiano dele, onde ele também teve a ajuda da Ada Lovelace, que desenvolveu o primeiro conceito de programação para aquela máquina, e isso você pode conferir um pouquinho mais nos primeiros historienses que nós fizemos sobre mulheres na ciência. Ou seja, confiram os nossos arquivos que tem bastante coisa lá sobre o tema informática também. Além dessa questão do hardware, eu acho que uma coisa importante da gente ressaltar é que o computador é, antes de tudo, entendido como um sistema, né? Então, não basta você ter uma máquina, você precisa ter uma linguagem. E não basta ter a linguagem, precisa ter a máquina. Então, ao longo dos séculos, a linguagem matemática vai se desenvolvendo. E no século XIX, junto da criação da máquina de Babbage, o primeiro ali protótipo de algo semelhante a um computador, nós temos mudanças importantes também na própria teoria matemática. Sim. Teoria de conjuntos e principalmente uma ideia inovadora que vai ser levada adiante. Que é a álgebra booleana. Foi em 1847, por aí, que Boole escreve o livro dele com a teoria da álgebra booleana, que é basicamente a conversão de números para um código binário, ou seja, 0 e 1. Esse conceito de código binário depois vai ser de extrema importância para a eletrônica analógica, onde vai ser ligado e desligado, impulsos de sinais que vão possibilitar depois que os computadores processem informações de uma maneira muito mais rápida. Mais para frente também é criado tabelas, onde você pode converter o alfabeto em códigos numéricos também, e com o tempo você vai agrupando os códigos de 0 e 1 em bits, bytes, kilobytes e megabytes. Esse processo, então, de, por um lado, uma linguagem numérica binária, por outro lado, uma máquina para executar cálculos, possui uma integração em um momento bastante específico e muito interessante da história. No final do século XIX, o governo estadunidense desenvolve um concurso para fazer uma seleção de máquinas para processar os dados do censo demográfico americano. Lembrando que até aquele momento, os censos demográficos funcionavam como uma espécie aí de retrato de uma época, e não como dados que pudessem ser trabalhados em termos de planejamento, de políticas, como é hoje. Por quê? O censo demorava muito para ser computado. Então, eu fazia pesquisa em 1860 e os dados só estariam prontos 20 anos depois. O governo americano, então, à época, pretendendo dar mais agilidade a isso, cria um concurso no qual o vencedor ou vencedora teriam como prêmio a distribuição, a fabricação e distribuição de suas máquinas. E aí entra um outro personagem muito importante nessa nossa pré-história da informática, Hollerith. Isso, ele desenvolve um sistema de cartão perfurado. Então, ele tem um cartão, esse cartão ele vai ter vários buraquinhos, e através desses buraquinhos, você inserindo na máquina, ela consegue captar o código que está escrito ali. Então, fica muito mais fácil de você processar a informação do que se você tivesse uma pessoa lendo os números e computando eles. Perfeito. A máquina de Hollerith foi a vencedora desse concurso dos Estados Unidos, e Hollerith criaria uma empresa para vender as Hollerith Machines, como eram conhecidas. E aí a gente tem dois pontos importantes, né? Em primeiro lugar, muita gente conhece o Hollerith não como Hollerith, mas como Hollerith, né? O contra-cheque ou folha de pagamento acabou recebendo por metonímia o nome do inventor do processo. O outro ponto é que a invenção de Hollerith acabou sendo comprada por um jovem empreendedor, Thomas J. Watson,
que na primeira década do século XX funda uma empresa que tinha essas máquinas de Hollerith como um dos principais produtos. Essa empresa se chamava International Business Machine, ou IBM. A IBM, depois com o tempo, vai ser a precursora dos computadores no mundo, tanto começando com os mainframes, ou depois passando para os computadores mais comerciáveis e pessoais. E ela vai ser quem vai liderar esse mercado. E logo no começo ela usa os cartões perfurados, mas depois ela também atribui às suas máquinas o sistema de álgebra booleana, também tornando tudo mais rápido. Perfeito. Então a gente vê que até o início do século XX, a questão da informática permanece aí quase como um sonho, um desejo de cientistas por máquinas que pudessem executar cálculos velozes e precisos. Nós vimos que isso passa tanto pelo desenvolvimento de máquinas, de protótipos, então máquinas de calcular, GPS de navio. A máquina de Hollerith, por exemplo, era baseada nos teares, né, em máquinas de fazer bordados em roupas. Então, o maquinário do computador tem várias influências. Por outro lado, uma linguagem, que é essa linguagem matemática das equações que ganha uma forma com boolean. Então, até o início do século XX, nós estamos colocando as condições necessárias para que apareçam mais adiante os grandes computadores. Só para poder fechar esse bloco, por exemplo, em 1931, a gente tem o que vem a ser o primeiro computador da história, praticamente, que ele funcionava com relés e usava a álgebra de Boole. Os relés eles fechavam o circuito a partir de uma determinada corrente, de um sinal, e aí, por causa desses zeros e eles conseguiam fazer o cálculo de soma, subtração, divisão e multiplicação com muita facilidade. Ele conseguia colocar uma sequência de números em ordem e repetir essa sequência de maneira infinita. Mas, em compensação, ele tinha muitas falhas também e foi abandonado um pouco depois de ser criado. Então, até agora, nós vimos esses protótipos, essa pré-história da informática. No próximo bloco, nós veremos como essas grandes máquinas calculadoras se tornaram, de fato, computadores.